A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 14 até o 21. Está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vemos aqui, amados, que após o Pentecostes, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre aqueles que estavam reunidos ali no cenáculo, estavam em obediência ao Senhor que falou que eles ficassem ali até que do alto eles recebessem poder. E, amados, nem sempre foi assim. Desde o dia que o Espírito Santo ele veio sobre a igreja que estava reunida, o mundo mudou, as coisas mudaram. Nós vemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele trabalhava de uma forma um pouco na vida de indivíduos para cumprir objetivos específicos. Então, nós vemos algumas dessas ações que o Espírito Santo ele agiu na vida de pessoas para realizar algum propósito. Então, nós vemos Bezalel, que foi ungido e capacitado com habilidades artísticas para trabalhar com todo o material. Então, ele foi preparado pelo Senhor para construir os utensílios e a arca do tabernáculo. Nós vimos que Jefité foi ungido, o Espírito Santo desceu sobre ele e deu poder militar, poder para que ele vencesse a guerra que estava diante dele. Nós vimos também que Davi recebeu unção para governar a nação de Israel quando ele ainda era pastor de ovelhas. Nós vemos, amados, que o Senhor deu a Davi essa unção, sabedoria e governo, quando ainda ele era um menino, né? Ele era um jovem cuidador das ovelhas do seu pai. Nós vimos que Zacarias recebeu autoridade através do Espírito Santo de Deus para falar, né, com o povo. E ele falava com autoridade aquilo que Deus mandava ele falar. Mas, amados, após esse dia que está registrado e que nós lemos aqui em Atos, começou a tudo ser diferente, porque já não era uma pessoa específica que estava recebendo a unção, nem a capacitação, mas era toda a igreja, todos aqueles que já haviam se batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando creram no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, todos eles,
o Espírito Santo veio sobre eles, que estavam ali aguardando as promessas de Deus, sabendo que Deus cumpriria as promessas. E o Senhor não somente capacitou eles para que cumprisse, mas também deu a habilidade e veio habitar no coração dos crentes. Então, amados, quando nós vemos no nosso interior e nós conhecemos e sabemos que Deus habita em nós, nós não precisamos ter medo, porque junto com Deus, em nós, o Deus conosco, está a unção, está a virtude, está o poder, está a sabedoria, está a ciência, está o saber, está a autoridade e o poder, está a ousadia, está a certeza das coisas que nós devemos fazer e falar em nome do Senhor, porque Ele diz que o meu Espírito vos ensinará todas as coisas e vos colocará em suas bocas as minhas palavras, farão lembrar o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele tem uma missão conosco, de nos guiar a toda verdade e nos capacitar e nos dar condições de dar testemunho de Jesus Cristo aqui na terra. E hoje, amados, nós vemos que muitos têm desejo de servir, mas não estão firmes, porque desconhecem certas verdades bíblicas. Nós precisamos buscar a nos orientar pelas Escrituras, para não temermos quando o inimigo tentar nos barrar a servir, quando o inimigo se colocar como opositor diante de nós, contra aqueles que nos invejam porque estamos fazendo e fazendo melhor do que eles muitas vezes, porque temos ousadia para fazer, porque recebemos de Deus essa unção, essa virtude. Então, amados, nós vemos que Pedro, ele ouviu que toda aquela multidão que estava ali, como eles estavam falando na linguagem dos anjos, em outras línguas também, e todos se maravilharam, porque aqueles que estavam falando outras línguas eram pessoas indoutas, eram pessoas muito simples, e eles falaram, será que estão bêbados, né? E Pedro se levantou para fazer a defesa, e ele falou, varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Ora, era apenas 9 horas da manhã. Então, Pedro, ele não aceitou que desse um falso testemunho dos irmãos. Assim, nós também devemos ser fiéis a Deus, amados. Muitos se levantam, às vezes, para falar coisas daqueles que estão falando, daqueles que estão cheios do Espírito, daqueles que saíram para trabalhar, para fazer. Nós devemos meditar, nós devemos ver o que está acontecendo e pedir ao Senhor uma visão celestial, para que nós possamos ver o Senhor no comando, no governo do seu povo, da sua igreja, porque em toda parte está o Senhor, não apenas dentro dos apriscos, não apenas dentro das reuniões solenes, das denominações, não. O Senhor está em toda parte, operando, trabalhando, e na vida daqueles que creem, na vida daqueles que estão invocando, na vida daqueles que estão buscando. E nem sempre todos estão dentro de uma vida religiosa. Ao contrário, muitos estão fora de um sistema religioso, mas estão cheios do Espírito Santo.
estão cheios de poder. Porque a igreja, amados, não é o nome ou a placa, né? Ou o CNPJ, ou um local com o nome da denominação lá fora. Não, amados, a igreja é qualquer reunião em nome do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, diz o Senhor, em meu nome, eu estarei presente. Isso é uma promessa de Jesus para nós. Então, Pedro, ele se levantou porque muitos que estavam ali estavam ajuizando. E ele lembrou, amados, que o que estava acontecendo ali tinha sido dito pelo profeta Joel. E ele disse assim, olha, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharmos sonhos. Eu vejo essa passagem, amados, e fico às vezes meditando no comportamento dos irmãos mais velhos, né? Daqueles que estão dentro dos seus conceitos religiosos, ajuizando sobre aqueles que estão fora do circuito, né, religioso. Amados, o profeta Joel já havia profetizado, e ali, quando houve esse incidente, Pedro já levantou para fazer defesa dos irmãos que estavam cheios do Espírito, estavam ali glorificando a Deus. Nós devemos ver que todo aquele que está glorificando é porque crê, é porque recebeu o Espírito. O inimigo não glorifica a Deus. O adversário não dá testemunho de Jesus Cristo. Satanás, ele não deixa seguir o evangelho livremente, ao contrário, ele está sempre querendo impedir o evangelho de ser propagado. Então, meu amado, nós devemos meditar. E essa palavra veio me trazer um desejo no coração de falar para você que parou para me ouvir, que se você tem desejo de dar testemunho do Senhor, que você tem desejo de evangelizar, se você tem desejo de trabalhar para o reino e pregar o evangelho, amados, essa é a vontade do Pai para você. E desde o dia de Pentecostes, que nós já temos em nós o Espírito Santo para nos auxiliar e nos capacitar. Você não precisa ficar esperando ser revestido de poder, porque o poder já está em vós. Não é assim que a palavra de Deus diz? O poder já está em nós, porque Deus está conosco, porque o Espírito do Senhor habita em nós, porque nós podemos invocá-lo em todo tempo, em todo momento, e pedir que Ele esteja conosco, esteja na nossa boca, no nosso coração, esteja colocando palavras para ir ao encontro do coração daquela pessoa que estamos evangelizando, daquela pessoa que está atribulada, daquele que está necessitado de um conforto, de uma consolação, daquele que está em perigo de vida, porque está andando de maneira errada, caindo cada vez mais, porque um abismo chama outro abismo e o caminho dele está escorregadio, e você pode salvá-lo com uma palavra. Você pode salvá-lo levando-o a invocar o nome do Senhor Jesus. Então, se você tem vontade de ser um cidadão do reino, trabalhar para o reino, você deve se levantar com ousadia e coragem. Nada, nem ninguém pode parar o seu caminho, te diz o Senhor. Então, Deus é o único que pode falar para nós, não, aquieta-te, porque eu não quero você trabalhando na minha obra. Mas eu não creio que o Senhor faria isso se você
estiver falando do Evangelho para as pessoas. Sabe por quê, meu amado? O Senhor derramou um sangue precioso para nos fazer filhos de Deus e dar testemunho dele na terra. Então, Joel já estava profetizando acerca dessa geração que vive os últimos tempos, que somos nós. Ele disse que o Espírito do Senhor derramaria da sua virtude, da sua unção, do Espírito Santo sobre toda a carne. Você faz parte desse todo. Você faz parte, os seus filhos e as suas filhas também fazem parte. E eles hão de profetizar, eles hão de falar pelo Senhor. E você deve crer nisso. Ainda que o inimigo ruja, ainda que ele tente colocar em você medo, ainda que ele tente se levantar contra a sua vida, você precisa estar firme na promessa de Deus, porque ele disse que derramaria do Espírito dele sobre servos, servas, e que estaria conosco todos os dias, não seria mais apenas para um momento específico, para uma obra específica, não. O Senhor estará conosco todos os dias para nos ajudar a dar testemunho. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor de Deus. Ele é aquilo que nos assegura que nós temos uma herança no céu com ele, né? Que nós temos uma redenção que foi realizada por nós através da morte de Jesus na cruz, do sangue que ele derramou por nós. Nós estamos debaixo dessa aliança e nós somos a possessão de Deus na terra. Nós pertencemos ao Senhor. Então nós temos um reino. E nós devemos proclamar esse reino. E devemos falar desse reino e devemos dar louvor a Deus, porque toda honra e toda glória a ele pertence. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria e que os discípulos dele, que somos nós que cremos, nós lembraríamos daquilo que ele nos falou, quer dizer, que os discípulos lembrariam das suas palavras. Nós também lembramos do Senhor pelo mover do Espírito em nós. Lembramos daquilo que o Senhor fala conosco. E nós vemos em João 14, 26, que está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E mais, no capítulo 16, no verso 15, está assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então nós vemos que as coisas celestiais não pertencem aos homens, não pertencem aos poucos que querem estar dominando o povo como se fosse gado. Não, meus amados. Nós vemos aqui em João, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus falando e trazendo esse conselho, essa revelação aos seus discípulos. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quando nós damos passos para anunciar o Evangelho, para trabalharmos, ainda que não temos nada, o Senhor nos assegura que tudo que o Pai tem é dele, e por isso ele nos disse que nós haveríamos de receber do que é dele para nós anunciarmos.
Então, amados, sabedoria, conhecimento, capacitação, a graça, a virtude, tudo que precisamos e até mesmo algumas coisas materiais que nós necessitamos para esses dias, né, onde tudo está debaixo de um sistema de tecnologia avançada, internet, nós vemos celulares, computadores, mídias sociais. Hoje nós podemos alcançar o mundo inteiro, até os confins da terra. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, com essa tecnologia, nós podemos alcançar, nós podemos propagar, nós podemos dar testemunho, nós podemos falar o que o Senhor nos enviou para falar, para ensinar. Então, você é um dos que são chamados pelo Senhor. Você que parou para ouvir, é porque você tem no seu coração o Espírito de Deus que te trouxe até essa mensagem, para você saber que tudo que o Pai tem pertence ao Senhor. E se você pedir para realizar os propósitos dele na terra, o Senhor vai te conceder. Ele vai te conceder habilidades, ele vai te conceder capacidades, ele vai te conceder poder, ele vai te conceder ousadia, ele vai te conceder unção rompedora para você romper as lutas, as batalhas que os sistemas virão contra você. Ele vai te dar o Espírito da verdade. Ele vai colocar palavras de verdade na sua boca para que você possa iluminar aqueles que estão em trevas. Ele vai te auxiliar, ele vai estar com você o tempo todo. Então, para você que parou para ouvir essa mensagem de hoje, o Senhor, ele quer que você tenha ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus tem falado com você e que você não tenha medo, mas que você siga o Senhor, que você faça o trabalho do Senhor, independente se é um trabalho humilde, simples, se ninguém vai ver, é só você que sabe, não importa, mas o Espírito de Deus está vendo cada vez que você fala de Jesus para uma pessoa, cada vez que você glorifica o nome de Deus, cada vez que você dá um testemunho, cada vez que você fortalece o coração de alguém que está na frente do trabalho, daquele que tem disposição, está indo, Deus está vendo que você está auxiliando, encorajando, fortalecendo, fazendo a obra dentro daquilo que você é capaz de fazer. E se você tem desejo de fazer mais, abra seu coração, busca do Pai das luzes que Ele vai te conceder. O Senhor fará romper sobre você, diante de você, a luz que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, e você vai poder auxiliar, trabalhar, edificar a igreja de Deus na terra. Amado, muitos estão se perdendo, muitos estão fora da graça, porque são rejeitados, porque não são alcançados, porque os religiosos, eles não querem, muitas vezes, sair do seu conforto para ir atrás de uma alma. Nós precisamos falar a toda criatura, porque esse é o mandamento do Senhor para nós. Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Deus não falou que seria só para os bons, para os bem comportados, para aqueles que estivessem em obediência. Não, ao contrário. O Senhor, ele veio para os perdidos, para salvar os pecadores, para trazer salvação e libertação.
Então, seja um daqueles que está a serviço do Senhor na terra. Pregue o Evangelho. No verso 13 do Evangelho de João 16, está escrito assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, amados, nós devemos ouvir de Deus, aprender a aprender de Deus. E tudo o que tivermos ouvido de Deus, nós devemos anunciar, não reter para nós mesmos, não ser como o mar morto, né? Aquele mar só recebe, ele não multiplica, né? Não compartilha suas águas. Nós não devemos ser como o mar morto, mas nós devemos anunciar, propagar, compartilhar. Amém, meu amado? Eu sei que Deus está falando para alguém que precisa romper, alguém que o coração está queimando e tem vontade de se levantar e tem vontade de anunciar, propagar. Olha, hoje o Senhor te chama por essa palavra. Creia no Senhor. Saiba que Ele está em você com esse propósito de te capacitar, de te conduzir a toda a verdade para que você possa anunciar as verdades do reino. Então se disponha que o Senhor, Ele virá sobre você e trará tudo que você precisa. Tudo o que você precisa. Eu vou dar um testemunho para você. Há um tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, quando eu comecei, eu não tinha nada e eu queria fazer, mas não sabia nem como fazer a obra do Senhor. Então, eu orei ao Senhor e pedi a Ele: Senhor, eu quero propagar o Evangelho, mas eu preciso saber como que eu faço isso. Eu quero falar para muitas pessoas. Eu quero ter liberdade de apregoar a salvação, a apregoar a libertação, apregoar que o Senhor veio para trazer salvação e o perdão dos nossos pecados. E eu conversei com Deus muito a esse respeito e disse que eu nada tinha e nada podia fazer sem o auxílio dele, uma intervenção dele. Amados, graças ao Senhor, hoje eu tenho 2 celulares, eu tenho tablet, eu tenho um notebook, eu tenho os recursos necessários para trafegar esse evangelho do Senhor para o Brasil todo. Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos, ainda que não somos muito conhecidos ou nem somos conhecidos, mas a palavra, ela tem o seu poder em si mesma. A palavra tem a virtude, a palavra precisa ser dita, porque há pessoas aguardando e necessitando ouvir essa palavra. Então, eu peço a você que parou para ouvir essa mensagem, se você puder, compartilhe essa mensagem para mais pessoas que têm desejo de servir a Deus. E fortalece elas em oração também. Amém? Vamos orar? Pai, damos-te graça por essa porção, por mais um dia na nossa vida, por mais um passo da sua palavra. Ensina-nos no caminho, Senhor, e capacita-nos em todo combate. Agradecemos pela sua presença e pelo cuidado que recebemos de ti todos os dias, pela força e poder, pela revelação e sabedoria do Senhor derramada sobre nossas vidas. Pai, eu oro por essa pessoa que parou para me ouvir e está nesse momento comigo nessa oração.
com seu coração aberto para ti. Senhor, essa pessoa e eu confessamos que precisamos de ti. Venha em socorro das nossas necessidades espirituais, necessidades emocionais e materiais. Peço que o Senhor toque no seu coração, no coração de todos os seus familiares e pessoas que de uma maneira ou de outra está conectada à vida dela. Senhor, visite a sua casa, traga paz onde houver discórdia, saúde onde houver qualquer tipo de enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Faça um muro de proteção em volta da sua casa, livrando-a de todo mal, de todo ataque de inveja, de toda maldade contra a sua vida e contra a vida da sua família. Abençoe seu trabalho, abra as fontes de sustentação para ela e toda a sua casa, toda a sua família. Prospere e conduza a realizar seus projetos e guarde-a no centro da sua vontade. Guarde a sua alma e salve toda a sua casa. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória. Entregamos as nossas vidas aos seus paternais cuidados e que sua boa mão nos sustente em todo o tempo. E quando estivermos fracos, Senhor, esconda-nos no esconderijo do Altíssimo e nos faz descansar. Renova nossas forças e o nosso entendimento. Pai, nos guarde debaixo da aliança do sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz para fazer propiciação pelos nossos pecados e nos guarde de toda retaliação. Deus seja louvado. Amém, amado? Você que ainda não se inscreveu, eu te peço, inscreva no canal do YouTube para fortalecer o nosso trabalho, amém? Que o Senhor te abençoe grandemente e vá ao encontro das suas necessidades e abençoe todos os seus caminhos, em nome de Jesus.